Constituição Federal. E muitos de nós aqui, como operadores do direito, sabemos que a Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico de um país democrático e de direito. Naturalmente que em outros regimes não impera a democracia e, portanto, não existe Constituição. Mas nos termos do artigo 1º da nossa Constituição Federal, nós somos um Estado democrático de direito. E faz parte da essência desse Estado democrático de direito o debate. Portanto, nós, União dos Militares do Estado de Minas Gerais, ao ser tratado nesta Casa do Povo um assunto de interesse da classe, nos sentimos justificados a participar desse debate. E nesse sentido, renovo aqui o agradecimento em nome do nosso presidente, ao presidente da comissão e diretor dos trabalhos nessa oportunidade pelo convite. De fato, deputado Rodrigues, esse é um assunto caríssimo à classe e merece a atenção de todos nós, responsáveis que sempre fomos pelos destinos não só das nossas vidas, mas também daqueles que integram a carreira que compõem as duas instituições militares e as pensionistas. Na Roma Antiga, lá na Roma Antiga, o exército romano, ele que era um exército belicoso, que era uma potência que praticamente dominou o mundo da sua época, passou a existir, por força das circunstâncias, uma figura chamada actuários. E o que era o actuário? Era um servidor do Império Romano, responsável por dar destinação e sustentabilidade de recurso à família dos militares que vinham sem condições mais de labor e, portanto, por exemplo, deformados. Perdiam uma perna, perdiam um membro, ficavam sem condições de sustentabilidade da sua família. O imperador, então, determinou a criação de uma figura no Império Romano chamada actuários. E esse actuário era responsável por suprir os recursos à família daqueles militares que vinham do combate e que não tinham condições de sustentabilidade por estarem em diversas circunstâncias. Pois bem, nós então, em 1911, como já foi dito aqui, não quero repetir, de forma muito competente, a história já está registrada, e isso é importante que fique registrado, porque um povo que não tem passado, não tem presente e certamente não terá futuro. E isso é muito importante que nós resistamos. Por quê? Porque, independentemente da motivação, e a motivação é muito semelhante, historicamente, portanto, eu estou dizendo isso para dizer que essas questões são cíclicas, elas estão sempre retornando. Em 1911, então, nós criamos um sistema que hoje é modelo de gestão para todo o Brasil, quiçá mundo afora. 11 anos depois disso, o Estado brasileiro criou o Sistema de Proteção Social Brasileiro. Só em 1922, com o Decreto-Lei Eloy Chaves, que veio a lume 11 anos depois de nós aqui em Minas Gerais termos criado o nosso então Sistema de Proteção Social. O país criou então o regime, a Previdência Social no país com o Decreto-Lei Eloy Chaves. Por que é importante dizer tudo isso? Porque esse instituto que nós temos, esse sistema de proteção social, ele vem ao longo de sua existência, durante muitos anos, na sua criação e na sua manutenção, sem a participação de contribuição de governo. A partir de 1978, ele se transforma, então, deixa de ser caixa beneficente e passa a ser um órgão da estrutura interna da administração indireta do governo. Portanto, uma autarquia. E todos nós aqui que somos juristas, administradores, compreendemos o que é uma autarquia. Para existir uma autarquia, ela tem que ter, primeiro, e necessariamente, autonomia orçamentária e financeira. Vou repetir a expressão, autonomia orçamentária e financeira. E nesse particular, eu adentro aqui, peço vênia àqueles que já são esclarecidos no assunto, só para tecer algumas considerações que me parecem centrais, nucleares, em torno da questão que está se discutindo aqui, sobre se considerar ou não o orçamento-lei. Nós temos vários doutrinadores sobre isso. Eu gostaria de pegar apenas dois. A primeira é a doutora Cristiane Pistelli. Ela é doutora em Direito Financeiro pela USP, e tem várias obras nesse sentido. E ela, na sua cátedra, assevera seguramente: orçamento é lei em sentido material e em sentido formal. E ele não é apenas uma lei autorizativa no que diz respeito a despesas
do sistema de previdência, quer seja ele público, quer seja ele movido por recursos orçamentários e, portanto, de tesouros, seja da União, de estados ou municípios, ele não assume o caráter de autorizativo, mas ele passa a ser impositivo, ou seja, receitas e despesas decorrentes do sistema de previdência só podem ser usadas para custear despesas de sistema de previdência. Não pode ser utilizado para outra coisa. E vejam onde eu quero chegar. Quando esta casa, a Assembleia Legislativa, diante do exercício de um sistema democrático, de freios e contrapesos, recebe uma proposta orçamentária do governo, de todos os poderes, do Ministério Público e da Advocacia, hoje do Estado, que tem autonomia também. E ele examina isso, faz emendas, etc. E se transforma em lei. Nós sabemos que lei é norma geral, inovadora, impositiva e abstrata. Portanto, ele é de caráter obrigatório. Aí vem no decurso do prazo e com as dificuldades, supostas dificuldades de arrecadação, né? E lembro que toda lei orçamentária ela traz em sua emenda, fixa a despesa e estima a receita. Despesa é fixada. Por que despesa no orçamento ela é fixada e receita é estimada? Porque a receita não tem condições de suprir a sua integralidade. Ela vai acontecendo ao longo do processo do fato gerador. Ela pode se integralizar no exercício ou não. Daí o regime de caixa para receita e não regime de competência para despesa. Nós temos dois regimes na contabilidade pública. O regime de competência que rege as despesas e o regime de caixa que rege as receitas. Mas quando eu digo que a lei orçamentária, toda ela, sem exceção, traz na sua emenda, fixa a despesa e estima a receita, ela está obedecendo a um sistema de planejamento orçamentário e financeiro que vem da doutrina norte-americana, baseada no PPBS, Plain Budget System, ou seja, é o alinhamento do planejamento ao aspecto orçamentário e financeiro. Daí constituir-se em um programa de trabalho, um programa de governo, que deve ser observado, uma vez que planejado pelos órgãos competentes, veio a exame desta casa, foi submetido e aprovado e transformou-se em lei. E causa-me, específica e pessoalmente, espécie e uma tristeza muito grande, uma autoridade técnica, por meio de um parecer, por mais competente que eles sejam, negar o cumprimento de uma programação que tem, em essência, o suporte de lei e que traz, em sua classificação, 3 grandes finalidades. Permita-me aqui lembrar da Vossa Excelência aos senhores. Dentro do sistema de orçamento por programa, que é uma doutrina usada no orçamento brasileiro, já de longa data, nós temos fundamentalmente 5 classificações. A primeira é a classificação institucional. Ela estabelece quem é responsável pelo gasto. Daí a existência de uma unidade orçamentária. Depois, ela traz uma classificação funcional programática. Existe uma função estatal, e dentro da função estatal existe segurança pública, existe educação, existe saúde e existe previdência social. E o Estado não cumpre a sua função por ser benéfico, por ser bonzinho, porque a obrigação dele está na raiz da sua existência. O Estado existe para isso. Portanto, essa classificação funcional programática, ela diz o quê? Ela responde a qual pergunta? Com qual finalidade nós estamos executando recursos públicos? E vem a classificação econômica. De onde nós vamos tirar o recurso e gastar com o quê? Quando esta casa aprova uma lei consubstanciada numa classificação orçamentária completa, ela está dizendo, você é o responsável pelo gasto e com essa finalidade e o recurso virá daqui. E com o quê? Aí vem um parecer técnico, que não é lei, na escala das normas da lei, está lá embaixo, na hierarquia inferior, e diz o seguinte, olha, vamos preservar a classificação institucional, vamos preservar a classificação funcional programática, mas vamos mitigar a classificação econômica. Olha, sem recursos, nenhuma instituição sobrevive. Então ele nega o planejamento e ele quebra a autorização que essa casa deu, em termos de lei, para o cumprimento daquilo que foi apresentado como planejamento e aqui aprovado e transformado em lei. Ele está dizendo simplesmente o seguinte,
por nível técnico. Aquilo que a Assembleia aprovou, nós vamos considerar. Não é lei mais, não vamos cumprir. Senhores, eu, por circunstâncias pessoais, e por uma feliz ou infeliz coincidência, mas é fato, ontem eu fui fazer uma consulta. Me permito, vai ser rápido. Marquei a consulta para ser atendido às 12h20. Saí desse consultório às 16 horas. Levei 4 horas para ser atendido. 4 horas para ser atendido. Uma consulta grave, séria, porque é questão de estar ficando pré-diabetes. Eu tenho iniciado a 409, daqui a pouco, se eu não tomar providência, né, eu tenho um infarto, uma parada cardíaca, alguma coisa dessa natureza. E procurei, então, conveniar. Falei, vocês atendem pelo plano de saúde, pelo Instituto, atendemos. Porque se não atender, seria pagado pelo outro. Mas atendeu. E comecei, então, fui lá recebido. 3 estágios dessa consulta. No estágio final, me atendeu um médico, um nutrólogo, ex-médico das Forças Armadas. E nós conversando, falou, o senhor é da polícia? Coronel, tá. Falei, pois é, eu já fui do Exército. E quando eu fiz o concurso para ser médico no Exército, eu fui designado para a fronteira. Né? E nesse ínterim da minha vida, minha mãe adquiriu câncer. E eu, como médico, solicitei transferência para Belo Horizonte para poder cuidar da minha mãe. Não fui autorizado. Os comandantes da época falaram, você é militar, você se vive. E nesse ato, o pai dele morreu também por um infarto do miocárdio. E nessas circunstâncias, ele acabou pedindo baixa e veio a ser, e é hoje, médico civil. O que é que eu quero dizer com isso? Que no curso do atendimento, na terceira fase, já terminando, através do sistema interno dele, a diretora-geral pediu, interrompa a consulta e vem aqui, eu quero falar com você. Estava lá sentado na mesa à frente dele. E ele retornou fora. Eu vou concluir o atendimento do senhor, mas nós estamos aqui com um déficit de 100 mil reais a descoberta de despesa de saúde. Terminou a consulta e embora. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque eu quero lembrar aqui, né, e fazendo coro as palavras do nosso comandante, a quem digo e repito, por esta minha continência, sou leal e obediente, sou militar, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou legalista. Eu gosto de tratar das coisas através da cadeia de comando. E tenho plena confiança de que o comando atual, tanto da PM como do bombeiro, saberá como estão sabendo conduzir essas questões, dada a sua centralidade importante para a sobrevivência institucional. Mas eu lembraria, para caminhar para o final das minhas palavras, a fala de Rui Barbosa. Tem aqui vários juristas, mas Rui Barbosa não foi apenas um jurista. Rui Barbosa foi um ilustre brasileiro. Para usar um adjetivo que caracterizaria bem Rui Barbosa foi um polímata. Né? E aqueles que entendem o que eu estou dizendo sabem o que significa exatamente essa palavra. Mas ele, convidado para frasear, para ser paraninfo da turma de Direito no Lago do São Francisco, ele já estava avançado de doença, não pôde lá comparecer, teceu o seu discurso, que hoje, desde aquela época, ficou conhecido como Oração aos Moços, e pediu, né, que o Boechat, seu colega titular de Direito Romano da Universidade da USP, pudesse ler o seu discurso aos seus afiliados. Eu gostaria, com permissão de todos aqui, tentar humildemente fazer uma paráfrase à fala de Rui Barbosa. Comandante, aqui, com todo respeito a Vossa Excelência e a todos nós estaremos perdendo o nosso tempo tentando doutrinar os policiais militares e aqui o bombeiro militar sobre a importância do espírito profissional que eles devem ter. Se não formos nós os primeiros a dar a eles o espetáculo do exemplo e da sujeição à norma legal, pois não há fatos que bastem contra os desmentidos da ação, não há prédica que vale a vida do pregador. Prestem bem atenção a essas palavras. Não estou aqui, né, de maneira alguma, tentando apenas trazer a contribuição do que chama hoje de veterano. Eu me considero um militar da reserva remunerada. Aliás, o artigo 3º do Estatuto, até onde eu sei, não mudou. Durante a sua carreira, o militar encontrar-se-á na ativa, na reserva ou reformada. Caminho para o final. Todos nós conhecemos um historiador que está sempre na mídia aí, Leandro Carnal. Ele, uma vez assistindo a um concerto musical, apresentava-se lá o pianista Arthur Moreira Lima. Então, ao final da apresentação desse pianista, um músico muito famoso, uma senhora na plateia chegou para ele: olha, eu daria a minha vida para saber tocar igual o senhor toca. Ele então virou para ela: pois é, eu dei a minha vida. Nós
demos a nossa vida pela Polícia Militar. E não foi uma questão de falta de opção, muito antes, pelo contrário, foi por opção. E esse instituto e essas questões institucionais da classe, elas não são caras. Portanto, com responsabilidade, com formas adequadas de tratativa, nós saberemos sim, sempre saber resolver os nossos problemas. Mas, como dizia Camões, que foi militar, soldado do exército português, né, não podemos ter com aqueles que nos matam lealdade, nem podemos servir a quem serve ao vencedor. Senhor presidente, pedindo desculpas pela delonga, eu, em nome do presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais, gostaria de agradecer a oportunidade e a satisfação de revê-los e presto a minha continência ao nosso comandante-geral. Obrigado, Coronel Anísio Moura.